Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias nessa manhã na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Esse tem sido o capítulo da Bíblia que nós estamos refletindo juntos a cada domingo aqui nesse mês de junho. E hoje nós vamos ler o trecho que se encontra entre o versículo 7 e o versículo 10. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 7 até o verso 10. Caso você esteja sem a sua Bíblia e prefira, você pode acompanhar a leitura pela TV. Ela projeta o texto na mesma versão em que eu leio. Diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como acabamos de cantar essa expressão tão bela registrada no Salmo 84. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e nós, Senhor, o teu povo, encontramos os teus altares. O que nós te pedimos então nessa manhã é que o Senhor nos conduza através do teu Espírito Santo ao teu altar, de modo que ali, perante o Senhor, com um coração reverente, aberto, ensinável, tocado pelo Espírito Santo, nós possamos ouvir a tua palavra, discernir o som de tua voz e sejamos então instruídos verdadeiramente pelo Senhor, tomados pelas mãos pelo Senhor e guiados em nosso caminho de vida ao teu lado, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, a não enfraquecer a centralidade e a importância singular da tua palavra e daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor nos indica como propósito da nossa vida. Que nesta manhã não sejamos como aqueles que dão de ombros para Deus ou que tapam conscientemente os ouvidos de modo que não ouçam a palavra do Senhor, mas que sejamos, por obra do Senhor, visitados por Ti, tocados por Ti, moldados pela Tua palavra, transformados pelo Teu poder, de modo que a nossa vida possa ser uma vida que semeia para a Tua glória e colhe frutos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Você já percebeu, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, nessa época que nós nos encontramos, como é fácil para você, como é fácil para mim, desejar resultados rápidos para a vida, sem necessariamente trilhar todo o caminho que nos levaria até aquele resultado? Você já percebeu como a gente gosta de pensar na possibilidade de alcançar o resultado tão desejado de maneira mais rápida, mais curta? Por exemplo, queremos saúde. E acho muito pouco provável que alguém aqui nessa manhã vai dizer o contrário disso. Não, eu não me importo com isso. Quanto menos saúde eu tiver, melhor será a minha vida. É uma tolice pensar assim, não é? Mas embora queiramos saúde, não necessariamente queremos a disciplina nos cuidados diários da alimentação, a disciplina nos cuidados diários com o nosso próprio sono, as disciplinas no cuidado diário com o nosso próprio corpo, que como máquina que é, precisa de cuidado. Por quê? Porque isso dá muito trabalho. É uma trilha, é um caminho muito desgastante. E a gente pensa então na possibilidade de chegar a um resultado com um pouco menos de sacrifício. Nós queremos relacionamentos fortes.
Nós queremos casamentos fortes, nós queremos um relacionamento familiar forte, nós queremos uma relação com os nossos filhos e com os nossos pais fortalecida, positiva, do tipo que nós possamos dizer: olha, que maravilha é a minha vida em família, que maravilha é o meu casamento. Mas muitas vezes queremos isso sem o esforço da entrega, tão necessária a todo relacionamento, sem o esforço do perdão, sem aquele esforço da construção diária, sabe? Porque construção diária dá trabalho e dá também para a gente a sensação de que a evolução é muito pequena, quase imperceptível. Quando nós estávamos aqui na primeira fase da nossa obra, antes de nós entrarmos aqui, e eu vim aqui todos os dias, e uma luta para mim, por exemplo, era conseguir controlar a expectativa ansiosa do coração de uma quarta para uma quinta, ver uma grande mudança no lugar. A minha tendência era chegar, olhar e falar assim: meu Deus, mas está tudo tão parecido ainda como ontem. Mas era a evolução de cada dia, muitas vezes pequena, discreta, mas que leva para um resultado. Nós queremos uma vida próspera, não queremos? Não estou falando aqui de ganância, não estou falando aqui de almejar a riqueza pela riqueza, estou falando de uma vida de progresso, uma vida que você possa dizer, não apenas materialmente, mas em todos os aspectos dela, que é uma vida que prospera. Nós queremos isso, mas muitas vezes queremos prosperidade sem renúncia, queremos prosperidade sem perseverança, queremos prosperidade sem constância. E nós vivemos num tempo, como eu disse, cercados de promessas tentadoras de atalhos. Olha, esse caminho está longo demais, por que você não toma um atalho? Por que você não tenta encurtar ele? Você já ouviu essas promessas tentadoras por aí? Por exemplo, dietas milagrosas. Quantas você já teve acesso? Não vou dizer que você fez, mas quantas você já escutou? Dieta do abacaxi, né? Você pode comer tudo, menos abacaxi. Dieta da lua, você só não come enquanto a lua está no céu, brilhando, coisa do tipo. Dietas milagrosas, enriquecimento fácil. Quantas vezes você já ouviu, ou quantas vezes você até se perguntou assim: por que o algoritmo da rede social está me mostrando isso aqui, se eu não sigo esse perfil? E aí o que aparece para você ali é algo do tipo: você quer prosperar e não sabe como, mas você consegue dedicar 30 minutos por dia, você tem um celular e você não precisa sequer aparecer, e você vai ter ganhos em escalas impressionantes. Se você quer saber como isso acontece, clique nesse botão aqui, saiba mais, mas não perca muito tempo. Esse vídeo vai ficar pouco tempo disponível para você acessar. Você já viu isso por aí? Enriquecimento fácil, sucesso sem esforço, felicidade em poucos passos, 3 passos para ser feliz, 4 passos para o sucesso e coisas do tipo, que são inclusive muito vendidos como livros. Tudo parece tentar nos convencer a acreditar naquele discurso que diz mais ou menos assim: seja feliz agora, sem ter que esperar. Tenha sucesso agora, sem ter que trabalhar muito. Mas a vida real não funciona assim. E geralmente, gente adulta sabe disso, ou deveria saber. A vida real não é assim. A verdade é que ninguém colhe o que não plantou. Na vida, não se colhe aquilo que não se planta. E se isso é verdade para todas as áreas da vida, o apóstolo Paulo aqui está nos lembrando de que essa também é uma verdade espiritual inegociável. Irmãos, não é apenas uma lei universal, é uma verdade eterna, espiritual. Olha o que Paulo está dizendo no verso 7: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E veja, esse trecho, esse verso, ele é um alerta que carrega ao mesmo tempo uma promessa
e uma advertência, na mesma frase. Você pode ler isso como uma promessa consoladora, dizendo: louvado seja Deus, porque aquilo que eu semeio, para a glória de Deus, eu vou colher. Promessa. Mas isso também nos serve como uma advertência. O que eu tenho semeado, eu semeio para a glória de Deus? Porque eu não vou colher diferente do que eu tenho semeado. Isso nos faz refletir o que eu tenho semeado com a minha vida. O que de fato eu estou cultivando. E mais, pense por um instante, faça essa pergunta para você: o que me espera na colheita? O que eu estou semeando agora na minha vida vai culminar numa colheita. Que colheita me aguarda? Paulo escreve essas palavras, queridos, para uma igreja marcada por desafios internos e desafios externos. Eles estavam vivendo internamente os desafios do legalismo, ao mesmo tempo os desafios da libertinagem. Havia no meio deles líderes infiltrados que estavam tentando persuadi-los a dar de costas para o evangelho e voltar para práticas judaizantes como algo que deveria ser feito para completar a salvação deles. Outros, por outro lado, estavam vivendo literalmente uma vida carnal, e Paulo fala isso no capítulo 5 da carta, sobre uma vida carnal, sobre a prática da carnalidade. Então essa carta, ela fala sobre liberdade, ela fala sobre viver no Espírito, e ela fala sobre não cair nas armadilhas, nem da religiosidade, nem da vida segundo a carne, a carnalidade. Aí agora, chegando no fim da carta, ele nos confronta com essa lei universal e espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para você e para mim? A vida cristã é uma semeadura. A vida cristã é um trabalho de semeador. E toda semeadura, mais cedo ou mais tarde, traz a sua colheita. Toda semeadura, mais cedo ou mais tarde, traz a sua colheita. E uma vez que isso é verdade, uma vez que a vida é uma semeadura, Paulo quer que saibamos exatamente duas coisas essenciais sobre esse princípio espiritual. E essas duas coisas serão os dois tópicos que nós vamos refletir juntos nessa manhã à luz desse texto. E o primeiro vai aparecer agora na sua tela. A primeira verdade, a primeira coisa essencial que Paulo quer que nós saibamos é essa: ninguém engana Deus na sua semeadura. Por que é importante entender essa expressão ninguém engana a Deus na semeadura? Porque é fácil eu enganar o outro. É muito fácil eu aparentar ao outro que a minha vida semeia determinadas sementes, que eu estou cultivando determinados campos, e o que me espera então é uma colheita maravilhosa, feliz, bendita, enquanto na verdade, de modo escondido, a minha vida semeia outra coisa, as minhas intenções são outras, e eu consigo enganar uma multidão de pessoas, mas a Deus ninguém engana. E é isso que Paulo diz. Ele começa o verso 7 que nós lemos com uma advertência forte e direta. Ele diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Eu vou pedir para o Rafael projetar na tela para a gente, porque essa palavra, traduzida na nossa Bíblia como enganar aqui, é planaste. Essa palavra grega, planaste, ela carrega a ideia de ser desviado, ser iludido, ser levado ao erro. O que Paulo está dizendo aqui com esse alerta? Não se deixem enganar. É um alerta contra o auto-engano. Sabe, aquela mentira que nós contamos para nós mesmos, para justificar as escolhas que nós sabemos ser contrárias à vontade de Deus. Sabe aquelas mentiras que nós contamos para tentar atenuar o peso das nossas escolhas contrárias à vontade de Deus, mas elas são convenientes no momento, elas são socialmente aceitáveis,
Elas são estruturalmente permitidas no lugar que nós nos encontramos. Se eu não fizer isso, a coisa não avança. Se eu não agir dessa forma, não vai dar certo. Se eu assumir essa ética que Jesus espera de mim aqui agora, eu estou perdido. E aí a gente entra num alto engano, tentando justificar a nossa escolha de seguir aquilo que é contrário à vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo? Tenham atenção, não se deixem enganar. E aí ele continua: de Deus não se zomba. Vai ser projetado aqui na sua tela também, porque essa palavra, essa ideia de zombaria aqui de Paulo, é uma expressão muito gráfica no grego. É a palavra mukterizetai. E essa palavrinha difícil de pronunciar, ela significa literalmente torcer o nariz para alguém. Sabe? Sabe aquela torcida de nariz assim do desprezo? Por exemplo, não sei se vocês perceberam, essa semana aconteceu um negócio assim super especial e não foi tão noticiado, mas o Botafogo foi campeão mundial. Eu não sei se vocês viram. O Botafogo foi o campeão da Libertadores da América. Deixa eu explicar isso para vocês, porque os noticiários ficaram um pouco perdidos. E enfrentou o campeão da Champions League, o campeão da Europa. E venceu de 1-0, enquanto todo mundo dizia que ia perder, de goleada. Venceu de 1-0. Na nossa vez não teve troféu, porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo, como diz o ditado popular. Mas venceu. E de repente o mundo estava falando do Botafogo. No dia seguinte o Flamengo jogou. E jogou contra o Chelsea, um grande clube inglês. Quando venceu, e venceu com autoridade, o que alguns flamenguistas, não digo que sejam invejosos, mas o que alguns flamenguistas fizeram? Olharam para o resultado do dia anterior do Botafogo e torceram o nariz. Eu li e pedi perdão a Deus porque eu tive maus desejos para um jornalista, que ele escreveu um negócio dizendo: há clubes que enfrentam um clube europeu jogando como Madureira e outros jogam como Flamengo. E muito bem, joga como Flamengo contra o PSG, que eu estou curioso para ver como é que seria. Mas o que a gente faz? O que exemplo é esse? Torcer o nariz. É o sentido de desprezar, de debochar, de ignorar, de tratar com irreverência. E perceba, olha o que Paulo está dizendo: não se deixem enganar. Olha, não acreditem nessa mentira que vocês tentam contar a vocês mesmos. De Deus não se zomba, para Deus não se torce o nariz. Não dá para desprezá-lo. O que Paulo está dizendo é que ninguém despreza os princípios de Deus e sai ileso. Ninguém planta o que quer e depois vai colher o que deseja. Você vai colher exatamente o que você plantou. E aí Paulo entra então naquilo que nós chamamos de princípio da semeadura. O que ele fala na sequência do texto? O que o homem semear, isso também colherá. É óbvio. E esse não é apenas um princípio agrícola. Ele é um princípio social. Ele é um princípio moral. E ele é um princípio espiritual. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus para a vida humana. Então, queridos, não tem como escapar disso. Na vida cristã, essa verdade confronta qualquer ideia de que nós podemos viver de maneira desconectada de Deus, de maneira desconectada de suas orientações e ainda assim esperar que tudo nos vá bem. Lembre, queridos, Paulo não está escrevendo para um grupo de ateus. Não, Paulo não está discursando numa universidade cheia de pessoas incrédulas. Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para crentes, e ele está dizendo isso: não se deixem enganar, não pode zombar de Deus. Você não pode viver como se os preceitos de Deus fossem dicas, sugestões, e não aquilo que deveria fundamentar a sua conduta. E você não pode desprezar a Deus dessa forma diariamente e continuar esperando que das mãos dele tudo te vá bem.
É um alerta, queridos, para aqueles que muitas vezes dizem que querem viver no Espírito, que é o que Paulo falava no capítulo anterior, Gálatas 5, mas que continuam semeando para a carne. Como a gente aplica isso para a nossa vida? Como cristãos, como discípulos de Jesus, entendendo que cada decisão da gente, cada escolha que a gente faz, cada atitude que a gente toma é como uma semente. Cada uma delas. Todos os dias. Sementes são aparentemente pequenas. Sementes muitas vezes são invisíveis aos olhos dos outros, mas sementes carregam dentro de si o poder de um futuro inteiro. Quando Jesus foi falar sobre a fé, você lembra a ilustração que ele deu? Do grão da mostarda? Ele disse que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas que quando cresce, se torna uma grande hortaliça ao ponto das aves virem fazer ninho nela. As nossas ações diárias, as nossas decisões, muitas vezes consideradas por nós pequenas. Não, isso aqui é irrelevante. Não, isso aqui só foi uma palavra. Não, isso aqui só foi uma conduta. Não, isso aqui só foi... Não, isso não tem um impacto tão grande. Semente. Carrega nela o poder de um futuro inteiro. Uma colheita. Ninguém, queridos, planta desonestidade e colhe paz. Ah, Roberto, não é isso que eu vejo no noticiário. Eu vejo um monte de desonesto prosperando. Eu vejo um monte de desonesto enriquecendo. A gente vai medir apenas materialmente? A gente está falando que não há como semear desonestidade e colher paz. Não importa se você viaja de iate, se você dorme numa casa de milhões. Paz. Ninguém planta orgulho e colhe comunhão. Ninguém. Ninguém planta um individualismo que faz você ser altivo, prepotente e por isso mesmo afastado do outro e colhe para a sua vida depois comunhão. E deixa eu dizer para você, querido, o dia mau sempre chega. O dia difícil sempre chega. O dia em que a gente se sente fraco, vulnerável e precisando de apoio sempre chega. E quando ele chega, que sementes nós semeamos para esperarmos comunhão, solidariedade, amizade, companheirismo? Ninguém planta negligência espiritual e colhe maturidade. Não dá. Ah, eu quero ser um cristão melhor. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero ser alguém que dá mais testemunho de Cristo. Você tem semeado isso? Você tem semeado isso através de uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão? Algumas perguntas vão ser projetadas na TV para a gente. Diante disso, precisamos nos perguntar, você deve se perguntar, o que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado no seu casamento? Porque você espera uma colheita de um casamento maravilhoso, mas o que você semeia nele? O que você tem semeado na sua família? Quais são as sementes que você carrega nas mãos e seu filho, sua filha, vem você jogando no solo da vida? Ah, o que eu mais quero é envelhecer, segurar meus netos no colo, ter aquela cena bonita daquela mesa num varandão, com um jardim assim bonito, próximo, e sentados na mesa meus filhos, filhas, noras, genros, muitos netos, e todos felizes, celebrando. Ótimo, essa cena é linda. O que você tem semeado hoje para que essa cena se torne realidade? O que você tem semeado no seu trabalho? O que você tem semeado na sua caminhada com Deus? Eu tenho certeza que todos aqui leram pelo menos uma linha, uma chamada de notícia sobre o acidente que aconteceu no sul com turistas que estavam
querendo viajar de balão. Todo mundo leu pelo menos uma linha, alguma notícia sobre o aumento da crise entre Israel e Irã, agora com o envolvimento dos Estados Unidos. Tudo que você leu ao longo dessa semana, seja por notícia, seja estudando, deixa eu te perguntar num contraste. Quantas linhas da palavra de Deus você leu nessa semana, do último domingo até hoje? De todas as conversas que você teve, de todas as falas que você teve, de tudo que as pessoas ouviram você dizer e tudo que você ouviu das pessoas, quanto tempo de conversa com Deus você teve essa semana através da oração? Quantas refeições você fez na última semana? Com quantas pessoas você se assentou à mesa? Quantas vezes essa semana você esteve à mesa com Cristo, dizendo: Senhor, me alimenta do pão da vida, que é o Senhor mesmo, me nutre com a Tua palavra, me ensina a viver do jeito que o Senhor pede que eu viva, Senhor. Me ensina hoje a fazer do Senhor o centro da minha vida, das minhas decisões, das minhas palavras. Se você me escuta, estando aqui presente ou talvez acompanhando a transmissão online, mas ainda não entregou assim verdadeiramente a sua vida para Jesus, esse texto é como um chamado urgente para você. Porque diante de Deus, todos nós, sem exceção, somos pecadores que semeamos para a nossa própria condenação. Todos nós. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus entrou na nossa história. E aí Jesus colheu na cruz o que nós plantamos com o nosso pecado. Ele assumiu a colheita que era nossa. Isso é maravilhoso, por isso Ele é o Salvador. Ele assumiu a colheita que era nossa, o juízo, a condenação, a morte, para que pela graça nós pudéssemos começar uma nova semeadura. Nós não precisamos seguir lançando no chão da nossa vida as mesmas velhas sementes, colhendo as mesmas velhas colheitas. Em Jesus há perdão, em Jesus há restauração, em Jesus há uma nova vida. E Ele te oferece novas sementes para uma colheita que realmente vale a pena. Segunda coisa que Paulo quer que nós saibamos, à luz desse texto, ela vai aparecer agora em sua tela. Semeando para a carne ou para o espírito, a colheita é certa. Ele vai falar sobre isso agora no verso que vamos ler. Que ou nós semeamos para a carne, ou nós semeamos para o espírito. O que nós não podemos esperar é que não haja colheita. No verso 8, ele faz essa divisão clara e inescapável. Olha o que ele diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui? Semeia para a carne quem vive alimentando os seus desejos pecaminosos. Semeia para a carne quem vive alimentando as suas vontades egoístas. Semeia para a carne quem vive alimentando a sua pretensa autonomia em relação a Deus. E olha, pode parecer para você num primeiro momento que isso tem a ver com aqueles pecados que nós chamamos de pecados escandalosos. Mas isso aqui envolve também aqueles pecados sutis, que quase passam despercebidos de nós como pecados. Por exemplo, negligência espiritual. Ser alguém que afirma que nasceu de novo por obra do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Ser alguém que afirma ser um discípulo de Jesus, transformado pelo poder do Evangelho, e que agora conhece a Deus e chama a Deus de Pai, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Sabendo então que nessa nova vida nós somos convidados à comunhão com Deus, e à comunhão constante, diária, frequente, crescente. E sabendo de tudo isso, continuar com negligência espiritual. Tudo que envolve as coisas de Deus encontram um lugar de menos importância para a vida. Tudo que tem a ver com a agenda do reino de Deus pode ser adiado.
Eu posso servir depois, eu posso testemunhar depois, eu posso contribuir depois, eu posso me santificar depois, eu posso estudar a Bíblia depois, eu posso comprar um livro de devocional diária que vai me tomar 5 minutos cada manhã para ler uma porção da palavra de Deus depois. Mas a minha atividade física não fica para depois, o meu lazer não fica para depois, a minha viagem não fica para depois, torcer para o meu time não fica para depois, almoçar num restaurante caro não fica para depois. Tudo ocupa um lugar. Esse pecado se chama negligência espiritual. Isso inclui o pecado também da autossuficiência. Semear para a carne é a gente alimentar dentro de nós uma pretensa autossuficiência para a vida. O contrário da autossuficiência é dependência. Depender de Deus, confiar em Deus, descansar em Deus. Isso inclui o materialismo. Aquela espécie de vida tão moldada pelo consumo que a gente pensa que bênção, progresso, sinal da aprovação divina tem a ver com a aquisição de bens materiais, com coisas que nós podemos quantificar. Lembre-se da parábola de Jesus, quando ele quis descrever um homem tolo. Ele falou de um homem muito rico que tinha muitas posses, mas que disse para si mesmo: olha, eu vou derrubar os celeiros que tenho para construir maiores, porque com celeiros maiores eu vou poder acumular mais bens. E aí, quando eu tiver todos esses celeiros transbordantes, estarei então em segurança e direi para mim mesmo: descansa, aproveita, porque agora você já tem o suficiente. E qual foi a resposta daquele homem, ou para aquele homem? Louco, nessa noite pedirão a sua alma, e o que você tem guardado, para quem será? E aí Jesus aplica essa parábola dizendo: assim é a vida daquele que enriquece para o mundo, mas é pobre para Deus. Amargura é semear para a carne. Crítica destrutiva é semear para a carne. Você espera compaixão e tolerância para você, mas qualquer mínima falha do outro, ele é alvo de uma crítica destrutiva sua. Ele é alvo de um comentário pesado seu. Indiferença com as coisas de Deus, tudo isso é semear para a carne, irmãos. E a colheita, segundo a Bíblia, é clara, ela é destruição. Último slide de grego hoje, prometo, vai aparecer na sua tela. A palavra grega aqui traduzida como destruição é phytoran. Ela significa corrupção, ruína, podridão, decomposição. Então, presta atenção nisso. Algumas pessoas vão ler esse texto e vão pensar que quando Paulo está falando sobre a semeadura da carne e a colheita da carne, que é destruição, a pessoa pensa assim: inferno, condenação eterna. É muito mais palpável para nós do que isso. Quando você entende a palavra que Paulo está usando aqui, que quem semeia para a carne colhe phytoran, colhe corrupção, ruína, decomposição. O que Paulo está fazendo aqui é apresentando o retrato daquilo que aos poucos vai se desfazendo, vai se deteriorando até morrer completamente. Quando eu decido semear para a carne no meu casamento, eu posso dizer que espero como resultado aquele casamento dos filmes de Hollywood. Mas o que eu posso esperar que me aguarda, tenha eu anos de caminhada dentro da igreja e tenha participado de incontáveis retiros de casais, se eu continuar semeando em meu casamento para a carne, o que espera o meu casamento é decomposição, ruína, corrupção e apodrecimento da admiração, do afeto, do respeito, da cumplicidade, da amizade. Você percebe como a Bíblia é prática para a gente aqui? Por outro lado, queridos, quem semeia para o Espírito está intencionalmente alinhando sua vida com os desejos de Deus, com a vontade de Deus e cultivando na vida
aquilo que a Bíblia, aqui mesmo nessa carta aos Gálatas, chama de fruto do Espírito. Eu sei que algumas pessoas têm por hábito chamar de frutos do Espírito, mas Paulo diz que há um fruto do Espírito. E ele descreve assim em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é a colheita então de quem está semeando para o Espírito? Paulo diz, chama aqui de vida eterna. Mas note, Paulo não fala apenas de vida futura. Ele não está falando de vida no céu, embora inclua certamente a vida no céu, a vida futura, a vida eterna como nós compreendemos. Mas ele está falando também de uma vida que já começa agora. Uma vida que carrega as marcas do reino de Deus. Porque se você está semeando para o Espírito na sua vida, você está semeando para colher paz, alegria, propósito, relacionamentos saudáveis, santidade, plenitude em Cristo. Sabe aquele sentimento de vazio que se desfaz? E ele não se desfaz porque tudo está 100% bem. Porque ninguém está doente, porque todo mundo tem dinheiro, porque todas as contas estão em dia, porque não há nenhum problema a ser administrado na vida. Não, não é utopia. Você desfruta plenitude em Cristo por causa desse preenchimento de vida abundante que o próprio Deus te concede. Porque isso é o que você tem semeado todos os dias, relacionamento com o Senhor, fidelidade ao Senhor, obediência ao Senhor. Cada pensamento que você alimenta, cada hábito que você cultiva, cada decisão que você toma, cada prioridade que você estabelece para você, tudo isso é semente. A pergunta inescapável para nós desse texto é: você tem semeado mais para a sua carne ou mais para o Espírito? Os seus pensamentos revelam que você tem semeado mais para a carne ou mais para o Espírito? Os seus relacionamentos revelam que você tem semeado mais para a carne ou mais para o Espírito? As suas prioridades na vida revelam que você tem semeado mais para a carne ou mais para o Espírito? Semeando para a carne ou para o Espírito, a colheita é certa. O que esse trecho da Bíblia nos deixa absolutamente claro é que a vida que nós estamos levando hoje é, em grande parte, resultado das sementes que nós plantamos ontem. Eu sei que você pode dizer: você não faz ideia do que meus pais fizeram comigo. Você não faz ideia do que um relacionamento que eu tive fez comigo. Você não faz ideia do que um colega de trabalho fez comigo. Você não faz ideia. Para afirmar que o que eu estou vivendo hoje é resultado do que eu plantei lá atrás. Mas até você sabe, como eu acabei de afirmar, em grande parte, a vida que você vive hoje é o resultado da semeadura que você fez ali atrás. Da mesma forma, queridos, o que você vai colher amanhã depende das sementes que você está plantando agora. Por isso essa pregação é necessária. Por isso esse texto não pode ser desprezado por nós. Não há espaço para engano. Não há espaço para autoilusão. A Bíblia está dizendo com clareza: de Deus não se zomba. Então cada pensamento que você alimenta, cada decisão que você toma, cada escolha, cada prioridade, cada afeto cultivado, olhe para isso hoje e lembre, tudo isso é semente. É por isso que a Bíblia nos ensina a levar o nosso pensamento cativo a Cristo. É por isso que Paulo em outra carta vai dizer: pensem nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Porque pensamento importa, porque é semente. É por isso que a Bíblia nos ensina a ter prudência em nossos relacionamentos.
porque relacionamentos são sementes. É por isso que a Bíblia nos ensina de que dos nossos lábios a nossa palavra deve ser verdadeira. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso é de procedência maligna, é do inferno. Por quê? Porque palavras são sementes. Se você semeia para a carne, alimentando autossuficiência, uma religiosidade vazia que se basta no culto de domingo, busca por prazeres, indiferença espiritual, negligência com Deus, a colheita, cedo ou tarde, a colheita será tristeza, vazio, dor, e aqui sim eu preciso dizer, se não houver arrependimento sincero, destruição eterna. Onde não há arrependimento sincero, sinal de que nunca houve conversão. Houve um convencimento religioso, mas não conversão, não mudança de vida. Mas se você semeia para o Espírito, buscando a presença de Deus, nutrindo a sua alma na palavra de Deus, cultivando comunhão com Deus e com o povo de Deus, santidade, serviço, generosidade, amor, a colheita será vida. O que você semear hoje, você vai colher amanhã. Irmãos, eu falo a vocês com todo o amor, com todo o meu amor. É hora de nós olharmos para dentro de nós. E olhando para dentro, respondermos com um coração sincero diante de Deus, não para ninguém aqui, mas respondermos sinceramente diante de Deus a essas perguntas: que sementes eu tenho plantado? Que sementes eu tenho plantado? Que hábitos espirituais eu negligenciei na minha vida? Por que eu parei de orar? Por que eu parei de servir? Por que eu parei de priorizar o culto público como algo importante, fundamental? Não é, queridos, pelo número, não é, queridos, por um auditório abarrotado que eu digo isso para você. É porque a Bíblia afirma em muitas passagens, como o Salmo diz, como é bom e precioso quando os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Existe uma promessa de Deus de que no lugar do encontro de Deus com o seu povo, há uma bênção que nós não desfrutamos sozinhos. É na comunidade, é na comunhão, é no culto público. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O autor de Hebreus fala com ênfase: não deixem de congregar, como é o hábito de alguns dentre vós. Por quê, queridos? Porque Deus está esperando a nossa marcação de ponto. Cheguei na hora, fui embora na hora, ufa, menos um domingo. Compareci ao meu dever religioso. É claro que não. Deus nos ama e Deus nos quer envolvidos com tudo aquilo que Ele ama, como estar no meio do seu povo. Quais áreas da minha vida eu estou alimentando mais a carne do que o espírito? Reflita. Será que é no exercício da minha paternidade, da minha maternidade? Será que é no meu casamento? Será que é no meu aspecto profissional? Será que é alimentando uma ganância e uma sede por mais coisas do mundo do que coisas de Deus? Será que é a continuidade da desculpa que eu dou de que para investir em Deus eu não tenho tempo? A leitura de um livro, um curso bíblico, ou uma coisa que me coloque mais conectado com a agenda de Deus nesse mundo, mas para todos os outros negócios eu tenho tempo. Não é tarde para mudar a sua semeadura. Não é tarde para mudar a nossa semeadura. Nós podemos hoje perceber onde temos falhado e tomar nas mãos as sementes que Jesus nos dá e semearmos com prudência para o Espírito e não para a carne. Se você me ouve e ainda não entregou a sua vida para Jesus, saiba, eu peço que você escute isso com atenção, eu falo isso com muito carinho e respeito por você. Sem Jesus, você vive num ciclo interminável de semeadura para a carne.
Sem Jesus, isso que a gente está falando de semear para o Espírito, você não consegue fazer. É impossível sem Cristo. As sementes do mundo prometem muito para a gente, mas elas só entregam vazio, culpa e destruição como colheita. Você semeia acreditando muito naquilo, e a colheita nunca é o bastante. Mas hoje, Deus te chama pela cruz. Jesus subiu naquela cruz, exatamente para colher no seu lugar o que você semeou. A única vez na história em que foi dado a você a possibilidade de não colher o que você semeou, foi pela redenção de Cristo na cruz, quando Ele disse: eu assumo o lugar do Roberto como um péssimo semeador, e eu vou colher o que ele merece receber. Eu vou colher a condenação dele, eu vou colher a culpa dele como sendo minha, eu vou pagar no lugar dele, e eu vou oferecer a ele a minha justiça. Ele recebeu na cruz a recompensa do seu pecado, a morte, a separação, o juízo, e ele ressuscitou o terceiro dia, para que pela fé nele, você agora receba a colheita da vida, a colheita da paz, a colheita da reconciliação com Deus, a colheita da vida eterna. O Evangelho te oferece hoje uma nova semente. Isso vale, querido, para você que entrou aqui e está ouvindo sobre Jesus, e que tem ouvido sobre Jesus, mas nunca deu esse passo dessa decisão cabal da sua vida: eu rendo a minha vida para Cristo. Isso vale para você que é um cristão há tantos anos. O Evangelho te oferece uma nova semente, uma nova vida, um novo caminho. Não é tarde para mudar a nossa semeadura, queridos, não é tarde, mas por favor não esqueça, seja semeando para o Espírito, seja semeando para a carne, a colheita é certa. Que Deus nos dê graça para sairmos daqui nessa manhã dizendo a Ele e contando com a ajuda dEle: Senhor, eu quero semear para a vida, eu quero semear para o Espírito, eu quero semear para colher frutos que te glorificam e que me dão uma vida com propósito, a vida que o Senhor estabeleceu para mim. Vamos orar? Você pode ficar de pé. Senhor, que nessa manhã o nosso coração saia daqui não apenas impactado pela verdade da Tua palavra, mas também encorajado pelo Teu Espírito Santo a entender que nós podemos ainda hoje, identificando que em alguma medida, em algumas áreas da nossa vida, não temos semeado para o Espírito. Hoje, o Senhor nos permite mudar. O Senhor nos dá sementes certas e o Senhor nos orienta o coração sobre o campo certo onde devemos semear para a nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a corrigir aquilo que está errado, nos ajuda, Senhor, a reorientar o nosso caminho tortuoso, nos ajuda, Senhor, para a Tua glória, mas sabendo que isso trará incontáveis benefícios para a nossa própria vida. Tomar nas mãos as sementes do Evangelho e semear, Senhor, na boa terra, de modo que possamos colher da Tua paz, da Tua alegria, da Tua bênção, da comunhão contigo, uma vida plena no Senhor, uma vida de santificação, uma vida de obediência, de modo que o Senhor nos ajude a não sermos o tipo de crente que enche um culto, mas continua com a vida vazia de Deus. Que o Senhor nos ajude a não sermos o tipo de crente que zomba de Deus, torcendo o nariz para a verdade e no final fazendo apenas aquilo que quer. Que nós não saiamos daqui autoiludidos de que a colheita não é certa, mas que nós possamos ouvir a advertência da Tua palavra, mas também nos apossar da promessa que nos garante que semeando para o Espírito, nós do Espírito colheremos vida abundante e eterna. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã e para todo sempre. Amém.